Começou a gravar, Paulinho? Já sim, estamos gravando. Perfeito. Gente, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Nessa noite nós teremos como suporte aqui na plataforma Paulo Bonfim, que é funcionário do CRA e vai dar todo o suporte necessário e o atendimento que vocês precisarem no chat, tá? Eu me chamo Elisângela Julião Cardoso, estou atuando como diretora de desenvolvimento do Conselho Regional de Desenvolvimento, desculpa, tá? Estou atuando como diretora de desenvolvimento profissional do Conselho Regional de Administração da Bahia, e é um prazer muito grande ter todos vocês aqui, principalmente também o professor Vanderlei, para falar de um assunto maravilhoso e um assunto que nos convida a todo momento a fazermos reflexões e começarmos a pensar no que a gente quer para hoje e para amanhã, e para depois de amanhã, principalmente, né? Então, para a gente ficar aqui muito ligado, antenado e não tomar nenhum choque, né, Vanderlei? Vem para cá, Vanderlei, falar para a gente sobre cidades sustentáveis e inteligência, impulsionando a mobilidade e logística urbana. O palco é todo seu, Vanderlei. Ok, obrigado, professora Elisângela, colega administradora, diretora atual do CRA. É uma honra estar aqui com vocês, né? Quero agradecer a todos vocês pela oportunidade, né? Inclusive de coordenar o núcleo de administração da produção e logística, né? Que é um núcleo que a gente vem trabalhando aí esses temas, diversos temas ligados à logística, ligado também a outras questões que tangenciam a logística. Então, para mim é uma satisfação, um prazer muito grande. Gostaria de agradecer também a todos os participantes, as pessoas que estão aqui. Estamos vendo que tem pessoas de vários lugares do país, literalmente do norte ao sul do Brasil, né? Então, isso é uma alegria muito grande para mim, para o CRA, de termos assim um público tão diversificado, tá certo? E, rapidamente, só falar para vocês, meu nome é Vanderlei Menezes, eu sou administrador de empresas, trabalhei durante muitos anos em indústria de petróleo e gás, sempre gerenciando equipes e processos, também já há alguns anos professor, né, em cursos de graduação e pós-graduação, na área de administração, também sou mestre em estratégia, certo? E também, atualmente, tenho me aventurado aí pela empreendedorismo na área de startups para os temas ligados à logística e mobilidade urbana, tá certo? E sou entusiasta do tema, exatamente pelas várias dores que nós sentimos, né, envolvendo aí a locomoção das pessoas, a mobilidade das pessoas e das cargas nas cidades, que crescem a cada dia, né, e o índice populacional altíssimo. Então, é uma motivação muito grande para a gente, tá certo? E vamos, então, começar a nossa conversa de hoje, o nosso bate-papo, né? Peço que vocês queiram participar pelo chat, eu vou pedir ao Paulo aí para nos ajudar, né, para coletar as perguntas, porque numa parte da nossa conversa a gente vai poder abrir para conversarmos sobre o tema, tá bom? Então, eu vou pedir a Paula aqui, eu vou compartilhar a minha tela, só um momentinho. Queria que vocês me comunicassem se ela já está disponível para vocês aí. Ok. Ok, né? Pronto. Então, o tema aqui, assim, antes de começarmos, eu queria aproveitar e pedir desculpas, tá certo? Eu gostaria de pedir desculpas da nossa live, da nossa palestra que ia acontecer há algumas semanas atrás, mas nós tivemos um problema de energia aqui em Salvador, né? E aí, realmente, nós não tivemos condição de continuar com o nosso evento. Então, peço desculpas a todos, mas já liguei para o pessoal da Neoenergia hoje e disse, olha, pessoal, hoje segura aí a onda, porque a gente vai até o fim. Então, pessoal, é isso aí. Nós vamos conversar sobre esse tema que a professora Elisângela já comentou, tá certo? É um tema, inclusive, que faz parte de um estudo acadêmico que eu venho fazendo já há alguns anos, dentro de algumas inquietações que existem relacionadas ao transporte de pessoas e de cargas dentro da cidade. E nós procuramos, tá certo, envolver esse tema, essas dores, dentro dos conceitos de cidades sustentáveis e inteligentes, que muitas pessoas dizem que fazem parte do mesmo conceito. A cada dia que passa, eu me vou entendendo e concordando que realmente não dá para falar do conceito de cidades sustentáveis
e inteligente de forma separada. E a gente vai tentar hoje aqui explicar por quê, tá certo? Então, é isso aí. Então, vamos começar com a nossa jornada, então. Bom, falando aí um pouco sobre a parte conceitual, né, de mobilidade urbana e as cidades do século XXI, né, as cidades da modernidade. Né? Nós vamos aqui, não dá para falar sobre logística urbana, sobre transporte de cargas, se não falarmos de forma integrada com o transporte de pessoas. E o que seria, né, essas questões, os conceitos que envolvem a questão da mobilidade urbana e a questão da logística urbana. Então, por conceito, a mobilidade urbana é uma capacidade de deslocamento de pessoas dentro de um espaço urbano, dentro de uma área espacial, seja por motivos econômicos, sociais e até mesmo pessoais. Nesse contexto dessa mobilidade de pessoas, é possível entender que elas participam e dependem de alguma forma desse movimento que ocorre de ida e vinda dentro da cidade. E essa ida e vinda dentro da sociedade, por conceito, ela tem que ser feita sob uma condição de qualidade e eficiência. E para nós termos essa qualidade e essa eficiência da mobilidade urbana, que nós poderíamos chamar do conceito tradicional, ele envolve as soluções de transportes individuais e coletivos, sejam através de veículos motorizados e não motorizados. Ou seja, tudo que diz respeito à movimentação de pessoas de um ponto a outro, por vários motivos, e que essa movimentação inclua transportes tradicionais, sejam eles motorizados ou não motorizados, nós estamos falando de mobilidade urbana. Ou transporte de pessoas, que é o mais comumente utilizado no meio acadêmico e no meio empresarial. Bom, como nós estamos falando de cidade, né, não podemos deixar de explicar o porquê da necessidade de você ordenar, estabelecer políticas públicas que possam regular esse movimento de pessoas, né? Já que, dentro dos limites da administração municipal, com o crescimento, com o adensamento das pessoas, muitas pessoas migrando das áreas mais à margem, né, as áreas mais de interior para as grandes cidades, esse movimento cada vez mais exige dos municípios adensados, principalmente as grandes capitais, um conjunto de medidas para organizar no nível institucional, tá certo? Essa mobilidade, esse movimento. E essas medidas institucionais, elas são de responsabilidade do nível de governo federal, de nível de governo estadual e, principalmente, né, no nível do município, que é onde as coisas acontecem. Então, enquanto diretrizes políticas são estabelecidas no nível federal, no nível estadual, no município, tá certo? Você necessita ter a regulamentação, o desdobramento desse arcabouço de políticas públicas que possam refletir legislações que ordenem de maneira mais adequada às cidades, tá certo? E os desafios, eles dizem respeito exatamente a essa questão do desequilíbrio, porque se nós olharmos hoje as cidades brasileiras, tomando como exemplo as cidades brasileiras, né, os desafios são muito grandes. E esses desafios a gente vai conversar um pouco agora sobre eles. Bom, uma vez falando sobre o conceito de mobilidade urbana tradicional ou convencional, tá certo? Por evolução, surgiu um novo conceito da mobilidade urbana sustentável. O que vem a ser esse conceito de mobilidade urbana sustentável? Esse conceito de mobilidade urbana sustentável, ele busca apresentar mudanças e soluções ao conceito de mobilidade urbana tradicional, que é aquele que nós falamos no slide anterior. Então, enquanto na mobilidade urbana tradicional nós temos o transporte, os transportes convencionais, na sua grande maioria, movidos por energias fósseis e de grande impacto ambiental, no modelo da mobilidade urbana sustentável, já entram
as iniciativas de energias limpas, veículos elétricos, sejam eles de pequeno ou grande porte. A gente vai explicar o porquê dessa diferença de veículo elétrico de pequeno e grande porte. Micromobilidade na última milha, que é uma coisa muito atual, que envolve as questões, por exemplo, do crescimento do comércio eletrônico. Então, a micromobilidade que se dá na última milha, a gente vai falar um pouco sobre isso, está dentro do conceito de mobilidade urbana sustentável. O uso de tecnologias, de aplicativos, gestão de estacionamentos, o uso de ciclovias, o uso de ciclofaixas, transportes modais, multimodais de sustentabilidade, ou seja, todo o conjunto de práticas e medidas que envolvam desenvolvimento sustentável em relação ao transporte de pessoas, nós dizemos que está dentro do conceito da mobilidade urbana sustentável. E aí, é interessante aqui destacar que, enquanto para a gente é algo relativamente novo, acho que no Brasil essa questão vem sendo discutida, talvez, de 2010 para cá, essa preocupação maior, 2010, 2012, né, com a lei que institucionalizou os planos de mobilidade urbana. Diferente do Brasil, essa discussão em outros países, né, onde existem práticas consideradas como de referência na área de mobilidade urbana, eles já vêm trabalhando desde a década de 90, por exemplo, a Comunidade Europeia com o seu plano urbano de mobilidade e sustentabilidade, e também, dentro dessa mesma Comunidade Europeia, um índice crescente de investimentos que começaram lá em 1995, tá certo? Para capitalizar toda uma corrente de mobilidade, de gestão da mobilidade urbana de forma sustentável, garantindo, tá certo, de que as cidades pudessem se organizar para serem sustentáveis. Então, eu quis ressaltar essa questão da Comunidade Europeia, porque hoje as referências melhores em termos de transporte de pessoas, né, estão em algumas cidades ou em muitas cidades da Comunidade Europeia. No Brasil, a gente tem alguns movimentos importantes, a gente vai falar sobre isso aqui, mas, digamos assim, as práticas de referência hoje, elas estão na Comunidade Europeia. Bom, e aí, pessoal, olhando essa Comunidade Europeia, né, olhando essa preocupação desde 1995 com a mobilidade de pessoas de forma sustentável, surgiu, tá certo, lá também na Europa, o conceito do City Logistics, ou o conceito da logística urbana. Que conceito é esse? Esse conceito, ele é um conceito que busca, que regulamenta, que olha um processo de otimização das atividades de distribuição de mercadorias realizadas por entes públicos ou entes privados dentro das cidades, ou seja, nas áreas urbanas, considerando fatores ou externalidades ou deseconomias, como aumento de congestionamento de tráfego e o consumo de energia na estrutura de mercado econômico. Então, Taniguchi, em 2001, ele escreveu esse conceito de City Logistics, que passou a ser referência, tá certo? No estudo da logística urbana, ou seja, já existia naquela época uma preocupação de olhar a logística de uma forma mais sustentável. Então, se nós percebemos dentro do próprio conceito da City Logistics aqui, já está embutido, tá certo? Ações e estratégias ligadas à sustentabilidade. E a evolução, né? Como que foi a evolução desse conceito? Esse conceito, né? Digamos assim, nós vamos buscar na literatura de onde surgiu pela primeira vez no mundo o conceito da City Logistics, ou da logística urbana. Então, nos anos 90, países como Alemanha, Holanda, Bélgica, Suíça e Dinamarca deram início a alguns projetos pilotos, né, referente à distribuição de cargas em centros urbanos, e que eles chamaram de City Logistics, ou seja, uma logística dentro das cidades, né? Então, naquela época, na visão ali desses países ali da Comunidade Europeia, a visão não era somente a questão de você melhorar, de você ter uma rapidez nas entregas através dos centros de distribuição, através dos cross-docking, que a gente já viu nos livros de logística empresarial, da questão da melhoria
né, desse pit stop que é a logística e a distribuição de cargas, mas principalmente criar esse centro de distribuição nos arredores das grandes cidades, tá certo? Para evitar a concentração de grandes cargas na cidade. Então, em 1990, surgiu o conceito de ciclologística com essa preocupação de você redistribuir, tá certo? Essa carga urbana de forma tal que o impacto dentro das cidades fosse o menor possível, tá certo? Bom, continuando, tá certo? Um outro conceito importante para a gente poder contextualizar a nossa apresentação de hoje é que, no conceito da ciclologística, já olhando agora num momento mais atual, principalmente no mundo do B2B, B2C, B2G, ou seja, do e-commerce, surgiu um conceito importantíssimo que é utilizado pelos varejistas, tá certo? Pelos varejistas, principalmente aqueles do e-commerce, dos marketplaces da vida, que é o last mile, ou a última milha. O que é esse conceito? Por que esse conceito ele é importante para o conceito do ciclologística? O last mile é nada mais, nada menos do que o último percurso a ser percorrido, o último percurso a ser alcançado no processo de abastecimento para entrega do produto ao cliente final, ao consumidor final, né? Então, se a gente pudesse dar um exemplo aqui, nós estamos em Salvador, sabemos que tem pessoas de várias cidades do Brasil aqui, mas vamos dar um exemplo de Salvador. Lauro de Freitas, que é uma cidade que fica próxima aqui a Salvador, tem lá um centro de distribuição de um determinado grande varejista, a Mercado Livre. Então, no momento que os grandes caminhões chegam lá nesse centro de distribuição, fora do centro urbano, fora da concentração do centro urbano, e essas cargas são digamos assim, redistribuídas em veículos menores, tá certo? De uma forma mais otimizada. A partir desse momento, começa o percurso da última milha. E o que isso tem a ver, né? Olhando do ponto de vista da cidade e olhando do ponto de vista das empresas. Olhando do ponto de vista das empresas, ele quer fazer a entrega o mais rápido possível. Então, as empresas de distribuição, de entregas, vão procurar as estratégias mais inteligentes possíveis para que os obstáculos para a entrega daquela carga sejam no menor tempo possível. E o que a gente vê hoje? Quando você entra no marketplace, por exemplo, para fazer uma compra, você vê que antigamente o pessoal, vou te entregar em 10 dias, vou te entregar em 8 dias. Hoje já se fala em entregar em horas. Recentemente eu comprei um tênis aqui, tá certo? Numa determinada marketplace, comprei na quinta-feira à tarde, na sexta-feira de manhã o tênis estava na minha casa. Então, questão de horas. Então, esse investimento todo que as empresas fazem do ponto de vista da last mile, ou seja, da última milha, né, criando rotas paralelas, a gente vai falar um pouco sobre isso, criando roteirizadores para entrega, é uma preocupação de diminuir esse lead time, esse tempo logístico. Porém, olhando do ponto de vista da cidade, olhando do ponto de vista do munícipe, a last mile ela é importante porque se ela não for organizada de uma maneira mais inteligente e mais sustentável, o que a gente vai ter? Em vez de termos problemas, nós teremos soluções. Porque também não adianta você ter um monte de carros hoje, vindo, mesmo que sejam carros de pequeno porte, muitas vezes entregar um produto um atrás do outro no mesmo local. Eu já vi, por exemplo, aqui na minha casa, ter dias de chegar aqui 2 furgoline, 3 furgoline de marketplace diferente para fazer a entrega. Então, já existe um movimento muito grande, inclusive das empresas, para fazer o que eles chamam de compartilhamento de frete. E esse compartilhamento de frete não deixa de ser uma estratégia de ciclologística, que é no nível da last mile, mas que também tem impacto na redução e no adensamento de veículos dentro da cidade. Ok? Bom, e aí, pessoal, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre os problemas, né? Sobre os problemas. Voltou aqui, deixa eu só um momentinho. Pronto. Os problemas, né? Aquela história de que nunca foi tão difícil se locomover nas grandes cidades, né?
Quais são os problemas que as cidades têm que acabam criando o que nós chamamos de deseconomias, né? O que nós chamamos de gargalos. Esses gargalos, eles envolvem engarrafamentos, acidentes de trânsito, infelizmente, algumas vezes com vítima fatal, perda de tempo no trânsito, poluição sonora e do ar, aumento dos custos de manutenção de frota, o consumo excessivo de combustível, carga e descargas em locais e horários indevidos. Eu me deparo com isso todos os dias, né? Quando eu me locomovo aqui em Salvador, de vários veículos de cargas, fazendo cargas e descargas em locais inadequados e em horários inadequados. Então, esses problemas de locomoção, que nós chamamos de dores, tá certo? Passa a ser uma preocupação não somente dos municípios, dos gestores públicos, mas passa a ser uma preocupação dos gestores públicos, dos municípios, das empresas, dos institutos de desenvolvimento, das academias, né? Passa a ser uma preocupação de todos, e uma preocupação também do próprio cidadão. Aqui eu trouxe alguns dados interessantes sobre essa questão de locomoção das pessoas na grande cidade. Dados recentes aqui, nós temos dados de 2020, mostrando o tempo médio gasto em congestionamento de tráfego em algumas principais cidades do Brasil. E o que a gente percebe é um número acima de 100 horas ano de perda de tempo. Então, cidades como Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, elas têm um tempo médio perdido em congestionamento de tráfego acima de 100 horas. E isso é um fator importante de deseconomia, é um fator importante de desaceleração de desenvolvimento. Então, é importante que se pense sobre esses problemas, né, da perda de tempo, no tempo médio gasto em congestionamento, das mortes de trânsito. Esse gráfico aqui, por exemplo, ele mostra que houve uma queda realmente de 23 para 15,2 até 2019 nas mortes de trânsito. Porém, ainda morrem por ano na faixa de 31 mil pessoas por acidente no trânsito, né? E esse número ele pode aumentar se nós não tivermos, né, um controle, nós não tivermos uma política, se nós não tivermos um processo de conscientização das nossas cidades de que elas precisam resolver esses problemas para que eles não sejam causadores de dores para a nossa sociedade. Essa fotografia aqui, eu não sei se ela já chegou aí, alguém pode me responder. Paulo, chegou aí uma fotografia de um veículo... Sim, um Honda, sim. Pronto. Gente, essa foto eu tirei hoje, meio-dia, praticamente em frente à minha casa. Tá? Essa foto, o que aconteceu? Eu fui buscar minha filha na escola, né? E estou voltando. Eu moro aqui no loteamento Aquários, para quem não é de Salvador, é um loteamento grande aqui em Salvador, perto do centro de Salvador, tá certo? E a prefeitura, a gente vai falar um pouco mais na frente, está fazendo aqui, inaugurou hoje o que eles chamam de trincheiras, a gente vai falar sobre isso um pouco mais na frente, e simplesmente, pessoal, pasmem, a Trans-Salvador fez uma mudança no trânsito para que algumas pessoas que vão se dirigir para um hospital grande aqui em Salvador, chamado Hospital da Bahia, elas percorram 30 metros para fazer um percurso, tá certo? E poder seguir uma lateral, aqui, exatamente na rua onde eu moro, para seguir para esse hospital aqui em Salvador, que é o Hospital da Bahia. Simplesmente essa pessoa, essa condutora, ela aqui na Bahia a gente chama de roubadinha. Olha a roubadinha que ela deu. Ela simplesmente deu uma roubadinha em cima da faixa de pedestre. Em cima da faixa de pedestre. Em uma localidade, inclusive aqui em frente, tem um McDonald's, que é frequentado por muitas crianças. Existem hospitais aqui perto. Essa faixa de pedestre é utilizada por muitas crianças, muitos jovens, muitas pessoas idosas. E simplesmente esta condutora, ela estava dando uma roubadinha, passando o carro por cima da faixa de pedestre para não andar os 30 metros e fazer o contorno como deveria ser. Então, pessoal,
Isso me marcou muito e é uma atitude e comportamento no trânsito, porque quando a gente fala das questões das dores do trânsito, quando a gente fala da mobilidade, da responsabilidade, não é somente a responsabilidade das empresas, dos gestores públicos, mas é a responsabilidade de cada um de nós, cidadãos, sejamos transuentes, pedestres ou condutores. Então, atitudes e comportamento no trânsito também fazem parte, né, de externalidades, e eu considero uma das mais difíceis de se romper para que a gente possa realmente ter uma mobilidade e logística urbana considerada sustentável e inteligente. Bom, mas nós estamos falando aqui sempre em municípios, né? Estamos falando sempre em municípios, e eu comentei com vocês de que a responsabilidade em ordenamento da mobilidade, do transporte de pessoas e cargas é de responsabilidade do município. Estados, desculpe, que municípios acima de 20 mil, está dizendo aqui que a minha internet está instável. Vocês estão me acompanhando aí, eu já fico com receio. Ok, Paulo? Ele travou um pouco, professor, mas já voltou ao normal. Ai, graças a Deus. Então, vamos lá. Então, pessoal, essa Política Nacional de Mobilidade Urbana, instituída por essa lei de 12.587, de 2012, ela diz o seguinte, que os municípios acima de 20 mil habitantes, eles têm que elaborar os seus planos de mobilidade urbana. Por que eles têm que elaborar os seus planos de mobilidade urbana? Porque os planos de mobilidade urbana, eles vão orientar, eles vão conter as principais diretrizes que vão desdobrar nas regulamentações que os municípios têm que ter para ter um maior controle sobre o transporte de cargas e pessoas na cidade. E um detalhe importante, que os municípios que não conseguirem atender até o final deste ano, principalmente os municípios acima de 250 mil habitantes, que não conseguirem elaborar os seus planos de mobilidade urbana, eles não vão ter acesso a verbas do orçamento público federal para investir em BRTs, para investir em infraestrutura, ou seja, a condição para que essas verbas sejam liberadas é de que os municípios tenham seus planos de mobilidade urbana elaborados. E, através de pesquisa que nós estamos fazendo, uma pesquisa acadêmica, em relação a essa questão, o que nós percebemos que é uma grande maioria dos planos de mobilidade urbana, ou seja, das políticas de mobilidade urbana, eles não estão tratando do transporte de cargas. Então, existem muitas cidades no Brasil que já têm os seus planos de mobilidade urbana aprovados, mas não mergulha na complexidade do transporte de cargas. E aí é um chamamento de atenção, né? Porque isso é uma lacuna na gestão pública, porque se você não tem os planos de mobilidade, digamos assim, preparados para suportar os problemas decorrentes do transporte de cargas, né, nós não vamos conseguir a questão do transporte de pessoas. Por quê? Porque elas fazem parte de um mesmo contexto. Ou seja, se eu perco tempo no engarrafamento, se ele está sendo causado por um ônibus de passageiros que quebrou ou por uma carreta que quebrou, não vai fazer diferença. Ou seja, no final, tudo vai, digamos assim, escoar na queda da mobilidade das pessoas. Então, essa lacuna é importante, tem que ser trabalhada, que é a questão do transporte de cargas, a de ter regulamentações que garantam uma boa atitude, boas práticas relacionadas ao transporte de cargas. E agora, pessoal, a gente vai falar rapidamente aqui, né, sobre os conceitos de cidades sustentáveis e inteligentes, né? Nós já falamos sobre o conceito da mobilidade urbana convencional, tradicional, falamos do conceito da mobilidade urbana sustentável, falamos do conceito da logística urbana, no conceito da Cid-Logística, que é um conceito de transporte sustentável, e, a partir daí, nós estamos trazendo aqui esses conceitos, e vocês vão perceber que a ideia da gente fazer essa discussão hoje não é simplesmente de adensar
o conhecimento de todos nos conceitos, mas é de fazer provocação. Vocês vão entender por quê. Então, mas para eu fazer a provocação, eu tenho que alinhar o que é conceito de cidades sustentáveis e cidades inteligentes. Cidade sustentável, por conceito, é o espaço urbano que precisa atender aos objetivos sociais, ambientais, políticos e culturais, bem como aos objetivos econômicos e físicos de seus cidadãos, sendo que seus recursos devem ser utilizados de forma mais eficiente possível para atender tais objetivos. Ou seja, o foco no cidadão, o foco na pessoa. Aqui, talvez, aqui nesse conceito do Leite e do Howard, de 2012, eu acrescentaria que uma cidade sustentável é uma cidade que também promova inclusão social, certo? Mas esse tema é um tema que está em construção, tá certo? Então, o conceito de cidade sustentável, ele abraça, assim, a questão da inclusão social. Por quê? Porque quando a gente fala em cidade sustentável, nós estamos falando em ecodesenvolvimento, nós estamos falando em desenvolvimento sustentável, ou seja, nós temos que atender às questões econômicas, nós temos que atender às questões ambientais e fazer o quê? Fazer o equilíbrio. E esse equilíbrio, tá certo? Para existir, é necessário que haja um movimento, uma boa vontade, uma movimentação de todos os participantes dentro de uma cidade. A mobilidade urbana sustentável, ela tem as seguintes características: acessibilidade com foco nas pessoas, a diminuição da velocidade dos veículos automotores, os tempos de viagens razoáveis, o incentivo ao transporte ativo, né? Que é o que é o transporte ativo, é as pessoas caminhando ou as pessoas usando bicicletas, é o transporte ativo, e o transporte público. Então, o conceito da mobilidade urbana sustentável é um conceito que ele envolve o ser humano e o meio ambiente como cerne da questão, não desprezando, logicamente, a questão econômica. E aí, a gente passa para o conceito de cidade inteligente, né? Eu estou fazendo essa separação dos conceitos e depois eu vou fazer algumas provocações aqui para que a gente possa entender por que é necessário a gente entender os conceitos separadamente e depois em conjunto. Cidade inteligente, né? Vamos ao conceito. A cidade inteligente, por conceito, é a integração de sistemas, infraestruturas e serviços mediados por tecnologias facilitadoras. Ou seja, aqui entra um novo termo a essa questão de cidades, a questão das tecnologias facilitadoras. Essas, por sua vez, proporcionam um novo tipo de ambiente inovador, que exige o desenvolvimento integral e equilibrado de atividades criativas, instituições orientadas para inovação, rede de banda larga, espaços colaborativos, virtuais, etc. Então, o que acontece? O conceito da cidade inteligente ele está muito, digamos assim, dependente do conceito de tecnologia, de TI, de telecomunicações, de inteligência, de inovação. Porém, tá certo? A gente vai trazer aqui um outro conceito sobre cidade inteligente que faz contraponto a esse conceito. E eu vou explicar por que eu estou chamando a atenção desses contrapontos. Porque são muitas as definições encontradas na literatura para a cidade inteligente. Entretanto, elas ainda têm imprecisão, né? Então, esse desenho aqui, por exemplo, ó, esse desenho aqui ao lado que vocês estão vendo, é uma cidade, é uma Smart City, é uma cidade inteligente lá no interior, em uma das áreas praianas do Ceará, né? Eles estão construindo uma cidade inteligente lá, né? Existem vários modelos de cidade inteligente que estão sendo feitos, mas a pergunta é, quem vai morar nessas cidades? Quem vai poder usufruir, né, desse conceito de cidade inteligente? Então, são exatamente essas nebulosidades e imprecisões que precisam ser discutidas. Cidade inteligente é sustentável? Vamos ver, vamos conversar mais um pouco sobre isso. Aqui, o Nan e o Pardo, através da sua conceituação, ele diz o seguinte, que uma cidade inteligente ela integra fatores tecnológicos, fatores de governança e fatores humanos. Então, se vocês perceberem aqui, ó, nesse conceito do Nan e Pardo, ele já fala de cidade inteligente como aquela cidade que usa energia inteligente, ou seja, tem a questão ambiental aqui entrando, usa a questão da educação inteligente, então entra a questão do fator humano, saúde inteligente, questão do fator humano, transporte inteligente, que está ligado à infraestrutura, tá certo? Segurança inteligente, ou seja, quando nós falamos
Alguns autores entendem que cidade inteligente é aquela cidade que tem todos os requisitos de TI e telecom, cidade inteligente, a inteligência artificial, banda larga 5G, mas a contraposição que é o seguinte, você não pode distanciar o conceito de cidade inteligente da cidade sustentável. Por quê? Porque uma cidade ela tem que ser inteligente, sustentável, ou sustentável inteligente, é aquela que atende às necessidades atuais dos seus habitantes, sem comprometer a capacidade de outras pessoas ou de gerações futuras a satisfazerem as suas necessidades e assim não exceder as limitações ambientais. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que hoje muitas cidades estão procurando obter premiações de Smart City, de cidades inteligentes, porém, tem que se tomar cuidado, porque muitas vezes o que está por detrás são interesses de empresas de tecnologia. E esses interesses de empresas de tecnologia, não, minha cidade é super inteligente, tem todos os melhores softwares e tudo mais. A pergunta é, o cidadão, a pessoa, ela está usufruindo dessa tecnologia? O meio ambiente não está sendo desgastado? Então, a grande questão que se tem aí é que existem grandes cidades no mundo, no Japão, nos Estados Unidos, na própria Europa também, mas tem que se tomar cuidado, porque o conceito de cidade sustentável e inteligente tem que ser um conceito integrado, não pode ser um conceito separado. Por quê? Porque muitas vezes existem interesses, infelizmente, econômicos por trás dessa questão para vender tecnologia. Então, nós entendemos de chamar atenção, tá certo? Para essas questões, por quê? Porque esses conceitos que ainda estão em construção e que ainda há muito questionamento, eles nos colocam alguns desafios. E dentre esses desafios, inclui a questão da mobilidade. Então, uma cidade inteligente é uma cidade que as pessoas têm qualidade de vida, têm respeito, usam o transporte de respeito, tem questão da segurança, tem a questão da inclusão. Ou seja, quando se trata de cidade sustentável e inteligente, nós estamos falando, digamos assim, das perspectivas mais abrangentes que tragam ao cidadão uma qualidade de vida, incluindo a proteção ambiental. Mas nós não vamos falar aqui, né, não é o objeto do nosso trabalho, falar sobre esses outros desafios. Nós vamos falar exatamente da mobilidade, tá certo? E aí vem a pergunta, né? Vem algumas provocações que eu vou deixar aqui. Vocês já podem ir colocando as suas perguntas no chat aí, que o Paulo vai colocar. Mas a primeira pergunta que eu faço é o seguinte: como os conceitos de mobilidade e logística urbana estão contribuindo para desdobrar as estratégias de sustentabilidade em centros urbanos? Né? Como que esses conceitos de melhoria do transporte urbano, melhoria do transporte da carga urbana, eles se adequam às estratégias de sustentabilidade? Eles estão aderentes? São pouco aderentes? São muito aderentes? Existem lacunas? Existem conflitos entre a mobilidade e a preservação ambiental? Né? A gente vê exemplos de cidade, que eu não vou citar aqui, que, em nome da mobilidade urbana, destruiu um monte de áreas verdes na cidade. Né? Destruiu um monte de áreas verdes. Aí vem a pergunta, está correto isso? Não está correto. Se a condição é de cidade inteligente e sustentável, tem que haver o equilíbrio, tem que haver o meio termo entre tecnologia, meio ambiente e pessoas, e economia. Tem que haver esse equilíbrio, porque se não houver esse equilíbrio, em nome da mobilidade, daqui a pouco, nós olharmos as nossas cidades, elas vão estar cheias de obras grandes obras de cimento, tá certo? E o nosso verde ficando, digamos assim, em segundo plano. Então, eu queria que vocês pensassem sobre isso, porque não dá para falar que uma cidade é inteligente, né, se ela não for uma cidade com práticas de sustentabilidade. Uma outra questão relevante, né, para refletirmos: as práticas difundidas pelos conceitos de cidades sustentáveis e inteligentes têm contribuído para o ordenamento e o desenvolvimento igualitário das cidades? Né? Ou seja, não adianta você ter um determinado bairro com uma condição excelente de mobilidade, enquanto bairros periféricos não têm. Né? Então, a questão, quando a gente fala
da questão da mobilidade urbana, da logística urbana, e se elas têm que ser sustentáveis e inteligentes, a gente não pode perder de vista essa questão do desenvolvimento igualitário. A gente não pode perder de vista essa questão do aspecto de inclusão, tá certo? De inclusão. Então, se eu, por exemplo, vou implantar um metrô na minha cidade, vou implantar um BRT, as tarifas têm que ser tarifas que as pessoas possam usar. Senão, o que vai acontecer? Você vai ver as pessoas andando pela rua a pé, porque não tem condição de pagar um bilhete de um transporte considerado como um transporte de grande tecnologia. Então, a discussão ela passa também por uma questão econômica e por uma questão de inclusão social, tá certo? Então, é importante também a gente não perder isso de vista, porque, infelizmente, tem muita gente aí que passa por cima disso, tá certo? Bom, uma outra reflexão importante é como o conceito de cidade... desculpe, já falei. As políticas públicas nacionais têm impulsionado e sustentado os conceitos de cidade inteligente no nível dos municípios, né? Como que estão os municípios? Como que os municípios estão em termos de política pública, tá? E aqui, pessoal, eu coloquei esse gráfico aqui eu tirei do IBGE, tá? Eu peguei lá no IBGE, dados de 2020 e dados do Ministério do Desenvolvimento Regional, agora de setembro de 2022. Então, são dados atuais, tá certo? Ou seja, aquela pergunta, as políticas públicas brasileiras, né, elas estão devidamente desdobradas nos planos de mobilidade, nos planos municipais de mobilidade urbana das cidades? Essa é uma questão importante. Então, é importante que nós, como cidadãos, que estamos preocupados com essa questão da nossa qualidade de vida, a gente possa olhar essa questão governamental, porque isso é importante nesse ordenamento. E o que é que nós descobrimos nessa pesquisa? Descobrimos o seguinte: primeiro, a Política Nacional Urbana a Política Nacional de Mobilidade Urbana, ela foi instituída em 2012. Então, nós temos o quê? 10 anos, né? Então, não é uma coisa tão antiga. O que é que essa lei diz? Essa lei diz o seguinte, que acima de 20 mil habitantes, tá certo? É obrigatório ter plano de mobilidade urbana. Tá? Acima de 20 mil habitantes, é obrigatório ter plano de mobilidade urbana. Os planos de mobilidade urbana, por trás deles, estão aqueles objetivos, tá certo? Hoje os planos nacionais estão se ajustando para que eles se alinhem com os ODS, com aqueles Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, se vocês pegarem, tá certo, a Política Nacional de Mobilidade Urbana e olhar o que é que seria o melhor modelo de plano municipal de mobilidade urbana, é aquele que reflita, pelo menos, as questões dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis ligados a questões de transporte de pessoas e de cargas. E aí, o que a gente descobriu? A gente descobriu o seguinte, que hoje, né, existe no Brasil, né? No Brasil, nós temos, acima de 20 mil habitantes, nós temos 1.700 nós temos hoje no Brasil em torno de 5.700 municípios. O Brasil tem. Desses 5.700 municípios, 1.700 municípios é acima de 20 mil. Então, são 32%, ou seja, desses quase 6 mil municípios brasileiros, quase 2 mil municípios são acima de 20 mil habitantes, ou seja, quase 2 mil municípios, por lei, têm que ter os seus planos de mobilidade urbana regulamentados, aprovados. O que acontece? Acontece o seguinte, que hoje, né, existe no Brasil, essa parte azul aqui do segundo gráfico, diz o seguinte, são os planos de mobilidade obrigatórios, que são esses 2 mil municípios. O que acontece? Desses 2 mil municípios, apenas 633 municípios informaram para o governo federal os seus planos de mobilidade urbana. E, pasmem vocês, né? Existe 1.760 municípios, ou seja, 87% dos municípios acima de 20 mil habitantes, que é obrigatório ter plano de mobilidade, eles não têm plano de mobilidade aprovado. Ou seja, no Brasil, menos de 300 municípios têm plano de mobilidade aprovado. E o que nós percebemos? Percebemos que aqui está uma lacuna muito importante,
que tem que ser tratado pela administração pública, tem que ser tratado pelas empresas, tem que ser tratado por todos. Então, há de haver um movimento muito grande, é isso que a gente vem defendendo nas nossas palestras, nas nossas discussões, nos nossos estudos sobre mobilidade urbana, que uma das questões a serem trabalhadas é essa questão institucional, a questão das políticas públicas, a questão da elaboração desses planos de mobilidade, porque se não tem plano de mobilidade, não tem regulamentação eficaz, eficiente. As regulamentações são soltas. Então, é o plano de mobilidade urbana do município que, digamos assim, dá a partida para a elaboração das leis municipais que vão ordenar o transporte de pessoas e de cargas. E, mais uma vez, repetindo, quase 2.000 municípios, ou seja, 1.760 municípios, tá certo? Né? Eles não estão com seus planos de mobilidade urbana aprovados. Então, esse é um número que nos preocupa bastante e acaba refletindo no que a gente vê hoje dentro das cidades. E isso aqui foi que eu comentei no início, tá certo? Veio uma lei agora, essa lei é de abril se não me engano, abril de 2020, a lei 14.000 de 2020, tá certo? E diz o seguinte, que municípios até acima de 250 mil habitantes, ou seja, municípios até 250 mil habitantes, têm que entregar os seus planos de mobilidade até abril de 2023. Houve uma prorrogação, era até abril de 2023, mas como teve a pandemia, né, os municípios acima de 250 mil habitantes têm que apresentar os seus planos de mobilidade até abril de 2023, ou seja, o relógio está correndo. E os municípios acima de 250 mil habitantes, o prazo foi prorrogado para abril de 2022, ou seja, o prazo já foi vencido, tá certo? E nós temos ainda 31 municípios acima de 250 mil habitantes que não têm os seus planos de mobilidade aprovados, ou seja, não está cumprindo a lei. Não está cumprindo a lei. Então, pessoal, é uma tarefa de casa muito grande. Eu não sei se aqui na nossa live tem gestores públicos, né? Ou se tem estudiosos da gestão pública, mas é importante nós percebermos que essas lacunas, algumas delas já são ilegais, porque não aprovaram seus planos de mobilidade. Os municípios têm que correr, então tem que haver um movimento muito grande para que os municípios não percam as verbas federais que vão, digamos assim, nutrir os municípios das melhorias necessárias em termos de transporte de pessoas e de cargas. Bom, e agora a gente rapidamente vai mostrar para vocês algumas tendências, tá? O Estadão, em 2021, publicou, tá certo? Quais seriam as tendências para a logística e mobilidade urbana em 2022. Como nós já estamos quase no final de 2022, vamos verificar, vamos fazer aqui um checkpoint aqui para ver se realmente essas tendências se confirmaram. Primeira, compartilhamento de informações sobre o transporte em tempo real. Se confirmou? Está se confirmando, ou seja, hoje a gente tem aí os sistemas ERPs, os sistemas inteligentes de gestão de transporte, que podem, por exemplo, identificar uma carga, o posicionamento da carga em tempo real, através de sistemas georreferenciados. Então, o compartilhamento de informações sobre transporte em tempo real, ele está acontecendo, porém existem lacunas, e que a gente vai falar um pouco mais na frente. Permanência mínima no transporte, infelizmente isso ainda não está acontecendo, né? Mas é um objetivo, uma busca de que as pessoas permaneçam o menor tempo dentro do transporte, que tem a ver com aquele tempo de congestionamento que nós falamos anteriormente. Então, esse objetivo aqui, essa tendência ainda, no meu entendimento, não foi cumprida ainda. Integração de transporte público de cargas com modais sustentáveis, né? Eu entendo também que essa integração ainda não aconteceu, não obstante, eu já soube de alguns casos, não sei se no Distrito Federal, não sei, mas em alguns estados eles já estão pensando em utilizar os sistemas de metrô para transportar pessoas e cargas. Por exemplo, o metrô de Brasília, que eu sempre estou em Brasília, o metrô de Brasília, por exemplo, hoje você já tem, no último vagão do metrô, você já tem a possibilidade de colocar bikes. Me informaram que o metrô daqui de Salvador também já está assim, ou seja, eu posso ter transporte de pessoas e posso ter também o transporte das bikes, que é um multimodal. Porém, essa questão de integrar transportes de pessoas e de cargas
nos mesmos meios de locomoção, eu entendo que ainda está muito inicial essa tendência aqui no Brasil. Infraestrutura para comportar aumento de entregas, né? São os lockers ou smart lockers, não sei se vocês já ouviram falar, mas mais na frente a gente vai ter fotos sobre o que são smart lockers, são armários inteligentes, né? Que possibilita que os distribuidores de materiais entreguem em determinados pontos específicos, em armários inteligentes, cargas, produtos que vão ser retirados pelo consumidor final. A gente vai falar sobre isso, são os armários inteligentes. Isso a gente já vê acontecer muito. Aqui em Salvador já tem vários shopping centers que já estão utilizando lockers, armários inteligentes. Inclusive, a gente vem estudando uma tendência aqui para que os condomínios residenciais e não residenciais possam também utilizar esses lockers, esses armários inteligentes. E também supermercados possam utilizar esses armários inteligentes. A gente vê uma tendência importante, um mercado importante do aumento de consumo de lockers, né? A gente vai falar um pouquinho mais na frente. Então, acho que isso aqui está em plena evolução, acho que essa tendência está muito forte, que é infraestrutura para comportar aumento de entregas, principalmente aquelas do comércio eletrônico. Aumento da circulação de veículos de transporte rápido ou micromobilidade, né? Essa questão de aumento de circulação de veículos de transporte rápido, os BRTs, os VLTs da vida, os metrôs, a gente vê que isso está acontecendo em várias cidades. Aqui em Salvador não é diferente, né? A gente tem vários projetos já, alguns sendo entregues, outros em andamento, exemplo do BRT, que é o ônibus rápido, né? E o VLT, que é o veículo leve sobre trilho, que está sendo construído aqui. Uma é a iniciativa do governo municipal e o outro é a iniciativa do governo estadual, e a questão do metrô, que já é uma realidade, que também foi uma iniciativa do governo estadual. E parcerias frequentes entre governo e setor público. Então, essas são, segundo o Estadão, as grandes tendências para a logística e mobilidade urbana. Então, vamos dar uma passeada para ver o que aconteceu. Antes de dar uma passeada no que aconteceu, no que está acontecendo em termos disso no nosso país, né? Aqui eu, como administrador de empresas e como digamos assim, um grande interessado na área, nós estamos fazendo um estudo de caso, tá certo? Nesse estudo de caso, nós estamos elaborando um modelo de avaliação da maturidade de uma cidade, tá certo? Avaliando a questão do alinhamento das práticas, das boas práticas de transporte de pessoas e cargas, e, a partir daí, identificando em que nível de maturidade uma cidade está, em que nível de maturidade a cidade está em termos de alinhamento com os seus planos de mobilidade urbana, e, a partir daí, nós estabelecermos os níveis de maturidade que essa cidade tem que ter, ou seja, quais os saltos de crescimento ela tem que ter para poder avançar em termos de logística e mobilidade urbana, ou seja, usando os conceitos de cidades sustentáveis e inteligentes e usando os conceitos de mobilidade sustentável, logística urbana sustentável, nós montamos um modelo que eu estou, digamos assim, nominando do modelo de maturidade das 5 perspectivas. Tá? Isso foi feito através de um estudo acadêmico, que a gente tem um projeto, que nós estamos desenvolvendo um projeto acadêmico nesse sentido, em que nós vamos dividir os problemas e as boas práticas das cidades em termos de transporte de pessoas e cargas em 5 perspectivas. A primeira, de infraestrutura e acessibilidade inteligente, que vai envolver aí as medidas de transporte, os modais que estão utilizando, se tem acessibilidade de pessoas, se tem infraestrutura para garantir o transporte de cargas urbanas na cidade, se existem medidas de tecnologia utilizadas não só pela cidade e pelas empresas para poder ser mais fluido o transporte de cargas e pessoas na cidade. Então, isso nós chamamos da primeira perspectiva, que é a perspectiva de infraestrutura e acessibilidade inteligente. A segunda perspectiva é a perspectiva da economia. Essa perspectiva está relacionada a medidas que estão relacionadas ao empreendedorismo e produtividade, ou seja, medidas de empreendedorismo e de produtividade que sejam sustentadas, que sejam incentivadas por subsídios e medidas de inovação. Esse município tem medidas estruturadas
que garantam esse crescimento do empreendedorismo na área de logística urbana, logística e mobilidade urbana sustentável e inteligente? Tem. Se ele tem, ele vai ter uma pontuação nessa perspectiva e vai avançando no seu nível de maturidade. A terceira perspectiva, e não menos importante, é a perspectiva da governança pública, que é nessa medida da governança pública que entram aquelas medidas relacionadas às regulamentações, aquelas medidas relacionadas às leis que existem no município para garantir de que a logística e a mobilidade seja fluida, seja inteligente e sustentável. Por exemplo, se tem plano de mobilidade, se o plano de mobilidade está aprovado, se o plano de mobilidade se desdobrou em legislações específicas para melhorar o trânsito de pessoas e carga na cidade, se existe, por exemplo, incentivos para o uso de energias alternativas e de transporte que use energias limpas para fazer o transporte, se existem medidas que possam incentivar os municípios a usar ideias inteligentes da micromobilidade, que nós vamos falar um pouquinho mais na frente sobre vocês o que é isso, e que a gente já tem visto que é muito comum. Recentemente, eu estive no Canadá e eu fiquei, poxa, abismado que várias questões relacionadas a essas que a gente está defendendo aqui, lá já são implantadas, já faz parte do dia a dia, da rotina, do cotidiano das pessoas. Então, essa questão da governança, essa questão da regulamentação, ela é uma questão muito importante e uma vertente a ser trabalhada, ok? A questão do meio ambiente, tá certo? As medidas de gestão da poluição e de transportes sustentáveis, seja as poluições ocasionadas por poluição sonora ou poluição do ar atmosférico. Então, se existem medidas, se existem ações que regulamente o nível de emissão dos veículos que estão transitando por dentro das cidades. E, por fim, também não menos importante, a perspectiva das pessoas, onde nós verificamos se as medidas institucionais para conscientização, treinamento e desenvolvimento são capazes de garantir de que as pessoas entendem, compreendem e colaboram para agir de forma segura, de forma sustentável dentro das nossas cidades. E não aconteça aquele exemplo que eu mostrei para vocês daquela pessoa conduzindo aquele veículo, passando o veículo, hoje, meio-dia, por cima da faixa de pedestre aqui no bairro da Pituba, que é um bairro bastante movimentado em Salvador. Bom, eu quis mostrar esse estudo de caso para vocês, porque é o seguinte, eu sei que aqui tem muitos administradores, tá certo? Porque é o seguinte, quando a gente fala, uma das coisas que eu percebi, quando a gente começou a falar sobre essa questão que envolve transporte de cargas e pessoas, é que disseram assim, não, rapaz, esse mundo é um mundo voltado muito para a engenharia de tráfego, é um mundo voltado muito para o estudo de gestão de dados de município ligados à criação de aplicativos, que é da área do pessoal da ciência da informação. Essa área é uma área que é muito, digamos assim, explorada pelo pessoal de arquitetura, principalmente que trabalha com arquitetura de cidades, mas nós vimos o seguinte, há um espaço importante para os administradores, sejam administradores da gestão privada ou da gestão pública, de tratar de questões voltadas para a logística, para o transporte de pessoas e de cargas. Ou seja, essa área de conhecimento não é uma área de conhecimento específica ou exclusiva da área da administração, não. Então, esse nosso estudo de caso é um desafio que nós estamos fazendo exatamente para isso, para verificar até onde, tá certo? Tecnologias sociais, tecnologia de gestões, que é esse modelo de estudo de maturidade que nós estamos desenvolvendo, podem auxiliar e podem ajudar as cidades e as empresas a melhorar o trânsito das cidades em relação ao transporte de pessoas e de cargas. Aqui eu apenas mostrei para vocês que é o seguinte, aquelas 5 perspectivas, né? Eu peguei aqui uma perspectiva que é de governança e desdobrei, tá certo? Porque o modelo de estudo que está sendo desenvolvido, ele vai desdobrando as perspectivas em temas, em indicadores para serem medidos e verificar se esses indicadores eles estão dentro do que é previsto ou não. Então, aqui apenas um exemplo, né, na parte governamental, ver se tem plano de mobilidade implantada, se a logística urbana, se o plano de mobilidade prevê o transporte de carga, se existem incentivos para transporte de cargas e de pessoas sustentáveis, se existem incentivos para a criação de startups que cuidem
do ambiente tecnológico para melhorar o transporte de pessoas e de carga, políticas de conscientização de pessoas. Ou seja, aqui é um desdobramento, tá certo? Essa matriz ela é uma matriz muito abrangente, né? E apenas aqui eu botei um exemplozinho aqui da perspectiva de governança. Então, é mostrando de que há, sim, espaço para estudos e para soluções no âmbito da gestão. Então, esse estudo de caso, além de ser um desafio para medir o nível de maturidade das cidades, é um desafio para medir até quanto e como pode ir a administração pública, a administração das empresas na melhoria da logística urbana e da mobilidade. Bom, mas aí, pessoal, a gente tem um tema que a gente não pode deixar de falar, que diz respeito à questão de dados, tá certo? Por que dados? Porque é o seguinte, nós sabemos que hoje a Lei Geral de Proteção de Dados, ela permite que todos os ecossistemas tenham acesso às informações. Porém, é o seguinte, essas informações hoje não estão organizadas nos municípios. É preciso que os municípios, né, as prefeituras, tenham estruturas organizacionais para gerar essas bases de dados. Professor, cita uma base de dados. Tempo de permanência das pessoas no ônibus, os valores das taxas de passagem urbana, o número de acidentes nas cidades, as vias onde ocorrem mais acidentes, ou seja, todo o arcabouço de informações que é de obrigação de serem geridas pelos órgãos públicos, elas têm que fazer parte de uma base integrada. E hoje o que nós percebemos, através de participação de vários eventos que a gente tem participado de alguns grupos de estudos em universidades, principalmente lá o pessoal de Minas Gerais, o pessoal da Universidade de Santa Maria, o pessoal da UFRJ, lá com o MOB 4.0, deve ter alguém do MOB 4.0 participando, e essa questão dos dados, da disponibilização dos dados é muito importante. Para quê? Para que cada vez mais nós possamos desenvolver aplicativos, soluções tecnológicas inteligentes e sustentáveis. Então, há de haver um grande movimento dentro dos municípios para criar, institucionalizar estruturas que garantam a gestão desses dados. E isso, infelizmente, a gente percebe que é uma lacuna muito grande que não está acontecendo nos municípios. Aqui é mostrando para vocês, né, de que já existe hoje, quem é da área de logística sabe disso, né? São os ITS da vida, os sistemas inteligentes de transporte de carga, que prevê fazer a gestão das frotas, do consumo de combustível, da localização dos combustíveis, né? Esse é um exemplo de uma tecnologia que pode ser melhor, cada vez mais melhorada, se nós tivermos bases de dados integradas para serem consultadas e consumidas pelos ecossistemas que tratam de tecnologia. Aqui são exemplos de aplicativos, né, voltados, são exemplos reais, aplicativos que estão disponíveis aí para melhorar a logística urbana, tá certo? Esse aqui é o Citamob, a Ana, que é a pessoa que trabalha aqui em casa, ela utiliza esse Citamob. Outro dia eu conversando com ela, ela disse, não, seu Vanderlei, eu utilizo esse aplicativo, porque quando eu quero ir para casa, eu olho o aplicativo, vejo o horário que o ônibus vai passar aqui na frente do ponto de ônibus, e aí eu já me dirijo para o ponto de ônibus para poder ir para casa. Ela mora lá em Pirajá. Ela também utiliza um aplicativo para comprar bilhete do metrô, tá certo? Então, esses aplicativos, existem vários aplicativos, a maioria deles ainda voltado para o transporte de pessoas, e ainda existem muitos poucos aplicativos para o transporte de cargas urbanas. Os principais aplicativos que existem hoje para o transporte de carga urbana são aqueles para gestão de fretes, para compartilhamento de fretes. Pega Carga, FreteBras, são aplicativos que estão surgindo, mas existe um mercado potencial muito grande para se desenvolver aplicativos para o transporte de cargas dentro das cidades. Aqui são algumas soluções, né, de infraestrutura, uso de plataforma logística ou centro de distribuição fora da cidade, que eu já falei sobre isso quando falamos sobre o conceito de City Logistics, né? Os centros de distribuição urbana, né? Não somente, que eu já falei também, que não somente com foco em reduzir o tempo de atendimento e os custos do lead time, mas principalmente tirar grandes veículos de dentro das cidades. Aqui outras soluções de infraestrutura de multimodalidade sustentável, né? Os veículos elétricos, o uso de ferrovias dentro das cidades, ainda muito pouco utilizado,
né? Mas já existem algumas cidades que estão trabalhando na possibilidade de fazer o transporte de cargas por ferrovias nos perímetros urbanos da cidade, não exatamente dentro da cidade, desculpa aqui corrigindo, mas nos perímetros urbanos das cidades, para você, através da intermodalidade, né, você poder fazer a distribuição dessas cargas, que são transportes menos poluentes, tá certo? De menor custo, de menor impacto no dia a dia da vida do cidadão. Então, nós temos aí os metrôs, os VLTs, os carros elétricos, os BRTs, são soluções de infraestrutura. Soluções operacionais que existem em alguns lugares, né, são aquelas que estão voltadas para faixas apropriadas somente para o transporte de cargas, ou horários apropriados para carga e descarga, né? Mas, infelizmente, aqui no Brasil, nosso problema ainda é o descumprimento, certo? Então, essas são algumas soluções operacionais de referência que melhoram o trânsito dentro da cidade, ou seja, organizar os locais de carga e descarga, organizar os horários de carga e descarga, e também essa medida aqui, eu achei uma medida interessante, apesar de que aqui no Brasil ainda não tem, que diz o seguinte, que existem algumas áreas do centro da cidade em que os veículos eles são proibidos de circular em determinados horários, né? Em determinadas horas ou em determinados locais. Por quê? Porque são zonas de baixa emissão. Então, se nessas zonas de baixa emissão, se tiverem veículos que estiverem fora dos limites de emissão, eles são multados. Mas essas medidas, elas são vistas ainda em cidades como Hamburgo, né? Londres, acho que em Paris também, mas muito em Londres, mas no Brasil ainda não existem essas zonas de baixa emissão. Mas é também uma solução regulamentar interessante para diminuir emissões atmosféricas dentro das cidades. Aqui eu trouxe um exemplo, pessoal. Eu coloquei aqui, né? Novas trincheiras em Salvador, né? Me perdoe o pessoal que não é de Salvador, mas hoje a Prefeitura Municipal de Salvador inaugurou o que são chamadas de trincheiras, tá certo? Essas trincheiras, elas são túneis subterrâneos, tá certo? Que foram construídos em locais de grande fluxo de veículos, de cargas e de pessoas. E essas trincheiras, elas foram construídas dentro de um plano de mobilidade urbana da cidade. Aí vocês perguntam, poxa, professor, somente isso aí já é importante para melhorar o dia a dia da cidade? Não, mas são medidas, né? E elas são importantes e elas precisam ser valorizadas pelos cidadãos. Então, esse exemplo aqui foram trincheiras aqui em Salvador. Quem conhece Salvador, essas trincheiras, elas ficam ali entre Magalhães Neto, né? Aquela ida para a Paralela, e a Tancredo Neves e o Estiepe, o bairro do Estiepe. Então, o objetivo delas é diminuir os engarrafamentos, principalmente na Magalhães Neto, que é esse fluxo aqui, e na Tancredo Neves, que é um dos principais áreas centrais de negócio de Salvador, que hoje tem engarrafamentos muito grandes. Então, essas trincheiras foram inauguradas, foram entregues hoje pela manhã pela Prefeitura de Salvador, aqui no nosso município. Aqui são exemplos do rodoanel, né? Lá em São Paulo, eles utilizam rodoanéis para melhorar, para que não tenha fluxo de veículos nas grandes cidades, né? Isso foi implantado em 2001, no rodoanel lá de São Paulo, tá certo? É bem conhecido esse rodoanel, ou seja, os carros de grande porte circulam nesse anel, no centro de distribuição, e através dos veículos de menor porte, eles se locomovem para os centros urbanos da cidade de São Paulo e adjacência. Aqui também são medidas de melhoria da mobilidade urbana, que são as entregas noturnas e cartão-caminhão. Essas entregas noturnas de mercadoria altera a rotina de abastecimento da cidade, tá certo? Tem a questão dos custos decorrentes, por exemplo, de encargos trabalhistas, porque você vai ter pessoas trabalhando à noite para fazer as entregas, né? Porém, permite o aumento de produtividade, não somente da carga e descarga, tá certo? Mas como também permite redução no preço final do frete. Essa medida de entregas noturnas foi implantada em São Paulo em 2003, e tem também o cartão-caminhão. O que é esse cartão-caminhão? É uma medida complementar que passou a vigorar em São Paulo também em 2003, que autoriza a circulação de caminhões em áreas restritas em horários que antes eram proibidos, né?
vou dar um exemplo, um caminhão que vai entregar oxigênio para um hospital, por exemplo. Então, aquele caminhão, ele não vai poder ser proibido de entregar uma carga de oxigênio para um hospital. Então, ele tem um cartão caminhão que dá o livre acesso a ele a rodar, se locomover em áreas, digamos assim, de circulação restrita, seja por local ou por horário. Aqui são exemplos de práticas no Rio de Janeiro, em Porto Alegre e em Curitiba, tá certo? No Rio de Janeiro, você tem restrições para cargas e descargas, né? Quem insiste em estacionar em locais proibidos, há pelo menos um intensivo movimento dos agentes de trânsito em regular e multar os caminhões que estão em locais não apropriados. Tem os centros de transferência em Porto Alegre, né, também importantíssimo. Porto Alegre hoje é considerada uma cidade aí junto com Belo Horizonte, junto com São Paulo também, que tem boas práticas de city logística e boas práticas de mobilidade de pessoas também, e a implantação dos intermodais do Centro de Distribuição de Curitiba. Então, são 3 exemplos de boas práticas para diminuir o problema da sobrecarga em termos de veículos dentro das cidades. Aqui, pessoal, a gente já está perto, né, de terminar a nossa apresentação para que a gente possa ter um tempo legal para debate. Aqui nós juntamos alguns modelos de iniciativas. Essas não são fotografias de desenho, essas são fotografias reais. Então, por exemplo, aqui nós temos, veículos que são movidos à energia elétrica, que os Correios estão utilizando, tá certo? Para fazer entrega na última milha, que ele é movimentado através dessa alavancazinha por um operador, de uma forma muito simples, ou seja, quem suporta o peso não é a pessoa, quem suporta o peso é o motor elétrico que está nesses transportadores, tá certo? Isso aqui é lá em São Paulo, tá certo? Os Correios já estão utilizando. Isso aqui, por exemplo, é no Canadá, é lá em Toronto, tá certo? Onde você usa os triciclos e os pequenos veículos elétricos para transporte de cargas, tá certo? Aqui você tem a Federal Express nos Estados Unidos, tá certo? Utilizando aí as bikes para fazer entrega, ou seja, você utilizar veículos de 2 rodas ou de 3 rodas, sejam eles de mobilidade ativa, ou seja, sejam eles movimentados pela própria pessoa ou movimentado por energia elétrica, tá certo? Esse exemplo aqui do Carrefour é lá se eu não me engano, é em Paris, tá certo? Onde você utiliza o que nós chamamos de micromobilidade. O que são micromobilidade? O que é a micromobilidade? É exatamente aquela entrega de cargas na última milha, tá certo? Você faz a composição de modais e você utiliza o que são chamados de soluções sustentáveis e inteligentes, que consomem menos energia, tá certo? Consome menos energia, menos barulho, tá certo? E pode também criar um mercado de emprego para muitas pessoas, tá certo? Então, aqui no Brasil, a gente já tem alguns movimentos de empresa, principalmente em São Paulo e no Paraná, fabricando e disponibilizando veículos desse tipo de micromobilidade, né? Muitos deles baseados na energia elétrica, e tem também, o que eu já falei para vocês aqui, os armários digitais, tá certo? Que são os smart lockers, que permite que você possa, os entregadores deixam nesses armários inteligentes, né? No momento que ele deixa um QR Code acionado, o cliente final sabe que a entrega já está disponível, ele deixa a entrega lá, não precisa deixar na portaria. Por exemplo, a portaria aqui do meu prédio é cheio parece um almoxarifado a portaria do meu prédio. Então, de repente, eu até vou oferecer para o meu prédio aqui que pense em colocar um armário inteligente para quê? Para que as entregas fiquem lá e as pessoas possam retirar na hora que achar mais conveniente, tá certo? Já que ele vai receber uma mensagem dizendo que o seu produto foi entregue. Lá também em Toronto, em Montreal, nós vimos vários condomínios já utilizando esses smart lockers e a gente entende que vai crescer muito o uso também aqui no Brasil. É o que nós já falamos aí, tá certo? Isso aqui são apenas outros modelos, tá certo? E agora, pessoal, são 20 e 24.
a nossa ideia é que a gente possa abrir agora, né, para discussão, para debate, voltar algumas questões, entendeu? A ideia aqui é de fazer a boa provocação para que a gente possa pensar juntos nesses temas que são tão inerentes ao cotidiano de cada um de nós. Eu estou à disposição. Professor, quem Temos quiser, alguma... eu já deixei permitido para que as pessoas possam abrir o microfone se quiserem. Então, seria bom levantar a mão e aí, para manter a ordem, tá? Ok. No chat tem alguma pergunta? No momento, não. Não, né? Então, vamos lá. Parece que a Daniela A Daniela acho que ia perguntar aí, não? Vamos lá. Fique envergonhado não, pessoal. Vamos lá. Júlia. Eu queria saber a respeito desse material que eles mandam para a gente fazer consulta. E também qual a forma para a gente utilizar. Ô, Júlia, está muito baixo sua comunicação. Você pode tentar melhorar ela, Júlia? Sim. Júlia está tentando melhorar. Enquanto Júlia tenta melhorar... Júlia, você já consegue melhorar aí? Ou pode fazer pelo chat também, viu, Júlia? Se você quiser, escreva no chat. Mas vamos fazer aqui uma primeira provocação, pessoal. Sobre o conceito... queria saber... Luciana está perguntando aqui. Eu queria saber se o uso de ferramentas... Deixa eu abrir aqui, só um momentinho. A Luciana está perguntando o seguinte: eu queria saber se o uso de ferramentas tecnológicas para a mobilidade urbana podem ser entendidas como instrumentos de transição ecológica para as cidades. Uma boa pergunta, Luciana. Eu entendo que sim, Luciana. Eu entendo que perfeitamente elas podem sim contribuir para uma transição ecológica. Então, por exemplo, no momento em que a gente tem uma ferramenta tecnológica que, por exemplo, ela diz qual a melhor rota. Vamos pegar um exemplo aqui dos roteirizadores de carga. Os roteirizadores de carga são ferramentas... desculpa, é porque você falou mobilidade urbana, né? Eu vou dar um exemplo primeiro da logística urbana, depois eu vou dar um exemplo da mobilidade urbana. Então, um exemplo da logística urbana, ou seja, transporte de cargas urbanas. Então, se eu pego, por exemplo, um software roteirizador, o que é que um software roteirizador de cargas faz? Ele diz o melhor caminho para aquele veículo percorrer, certo? Para ele entregar de forma mais rápida e mais econômica. Se ele vai entregar de forma mais rápida e mais econômica, ele vai estar consumindo menos combustível fóssil, tá certo? Então já tem um impacto tecnológico importante. Ele vai estar poluindo menos o meio ambiente, tá certo? Por causa das emissões atmosféricas. Então, ele está contribuindo para a transição ecológica. Então, a resposta é sim, eu estou tentando responder com exemplos. Então, vamos dar um exemplo de mobilidade urbana. Nós temos hoje alguns aplicativos, né, algumas soluções que incentivam o uso de bicicletas, de bikes, né, para as pessoas se locomoverem. Por exemplo, aqui em Salvador é muito comum isso, tá certo? É muito comum. Então, no momento em que as pessoas passam por mudança de comportamento e de atitude a usar um modal de transporte mais sustentável, que é, no caso, a bicicleta, a bike, ele está contribuindo, tá certo, para uma menor quantidade de veículos na cidade, tá certo? Uma menor emissão de veículos na cidade, uma menor quantidade de externalidades e de deseconomias na cidade, que acaba impactando na questão ecológica, né? Logicamente que, quando a gente fala em bikes, em bicicletas, né, não somente para transportar pessoas e transportar cargas, que são exemplos que a gente viu aí, logicamente que ainda há um caminho muito grande a percorrer na construção das ciclovias e ciclofaixas,
tá certo? Que são coisas diferentes, tá certo? Muitas vezes as pessoas fazem faixas e dizem que é ciclovia. Não, a ciclovia é aquela que protege o ciclista, tá certo? Então, tem que ter medidas que possam, sim, garantir a transição ecológica. Então, eu vejo perfeitamente, Luciana, a possibilidade de integrar ferramentas tecnológicas, sejam elas para mobilidade urbana ou logística urbana, numa transição ecológica das cidades. Se você não se sentir atendida pela resposta, pode perguntar de novo, que a gente vai estar aqui para responder. O Everton, ele pergunta aqui o seguinte: o senhor poderia deixar o seu contato para maior informação sobre o estudo que mencionastes? Ok, sem problema. Vou deixar aqui meu e-mail, tá certo? E o meu celular. Pronto. A Luciana disse que foi contemplada. Ah, alguém tem mais aqui, ó, o Everton. O Everton colocou aqui, ó. É uma área interdisciplinar. Eu sou administrador e trabalho no Conselho Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul, mais especificamente no setor de municipalização do trânsito. Em tese, algumas destas informações eram para estar disponíveis. Sim, Everton. Excelente, né? Um grande abraço para o pessoal do Rio Grande do Sul, o pessoal do Rio Grande do Sul aqui participando, uma honra. Everton, você está corretíssimo, né? É uma área, sim, da administração. E, Everton, o que eu vi foi o seguinte, que ainda existe muito pouco, entendeu, Everton? Você ainda é uma situação ainda de, talvez, de um raro exemplo, que eu, por exemplo, quando eu fui fazer os estudos sobre logística urbana e mobilidade urbana, eu vi muitos estudos, mas poucos estudos da área da administração, seja da administração da produção, onde a logística se enquadra, seja da administração pública, que é aquela que cuida das políticas públicas e que, entendo eu, é que Everton trabalha. Sim, Everton, há um campo muito grande. E a ideia da gente fazer a provocação aqui é nesse sentido, que existe uma área aberta e ampla para os administradores atuar nesse mercado, nesse ecossistema de transporte de pessoas e de cargas. A questão dos dados para estar disponíveis, perfeito a sua colocação. E Pessoal, oi? Eu saí? Não, tá ok. Vocês estão me ouvindo? Está direitinho? Tá ouvindo. Tudo ok, professor. Beleza. Então, deixa eu então fazer uma reflexão aqui disso que o Everton, lá do Porto Alegre, falou sobre a questão das informações. Sim, Everton, as informações, elas têm que estar disponíveis, né? Por que elas têm que estar disponíveis? Porque elas fazem parte, como você falou aí, da questão da municipalização do trânsito, da questão da gestão do trânsito nas cidades. O grande problema é que elas não estão organizadas, entende? Elas não estão organizadas. Enquanto em alguns municípios, né, que já perceberam essa lacuna, já estão criando dentro das suas estruturas de secretarias áreas para tratar dados, né, de transporte de pessoas e de cargas, outros municípios nem têm isso formado ainda, nem tem plano de mobilidade urbana. E aí, a nossa chamada de atenção é nesse sentido, que é necessário haver um movimento, né? E esse movimento já começa a surgir aqui no Brasil. Existem alguns fóruns, o MOB 4.0 do pessoal lá da UFRJ, que a gente teve a honra de participar da elaboração de um capítulo de um livro que vai ser publicado daqui a alguns dias, né? Eles trabalham muito essa questão de dados. Eles falam exatamente, sem gestão de dados, não há mobilidade. Então, a gestão de dados ela é muito importante. E aí o que a gente percebe é que não é somente falta de estrutura organizacional, mas falta de pessoas qualificadas para lidar com esses dados, para manusear esses dados, para organizar isso em uma base que seja uma base inteligente, tecnologicamente falando, a gente chama de base de dados integrada, que elas possam ser consumidas não somente pelos municípios para melhorar a gestão
do transporte, mas que possam também ser acessadas via LPGD pelas empresas de inovação, pelas startups, para que cada vez mais construam aplicações inteligentes e integradas e que reflitam os problemas, as dores e que apresentem as melhores soluções. Então, eu concordo sim com você, eu estou apenas, Everton, fazendo um complemento, tá bom? Professor, boa noite. Boa noite. Me chamo Hermes Bessa, sou aqui do estado do Pará, estou falando da terceira maior cidade do estado do Pará, que é a cidade de Santarém. E, primeiramente, parabéns pela sua palestra, pela conferência. É muito bacana os dados que o senhor levantou, as problemáticas, né? Professor, mas eu senti falta, por exemplo, do senhor enfatizar a questão da faixa elevada de pedestre, que, segundo a ONU, as faixas elevadas de pedestres, elas reduziram em 50% o número de mortes aí em Salvador, né? Tanto que, para a ONU, a cidade de Salvador ela virou uma referência justamente por causa da implantação desse dispositivo de segurança na pista de rolamento. E eu senti um pouquinho de falta, né? Aí eu gostaria que o senhor abordasse, né, um pouquinho sobre essa questão. O que o senhor pensa sobre a faixa elevada de pedestre? Realmente esses números eles são verdadeiros? Reduziu em 50% o número de mortes e o número de sinistros em Salvador? Ou são dados fictícios? Tá, Berta? Everton, eu vou lhe falar francamente. Não, é Eu Hermes, sou... professor, Hermes. Oh, perdão, Hermes. Eu não tenho, digamos assim, essa informação para lhe dar em relação a essa questão estatística da redução de acidentes, ok? Eu posso me comprometer, eu não tenho esses dados, eu não vou falar aqui algo que eu não tenho a informação, mas eu acho assim, super importante você estar colocando essa questão, que é uma questão importantíssima e que faz parte do contexto, sim, da questão da proteção ao pedestre, tá certo? E eu concordo com você, eu acho que as faixas elevadas de pedestre sim, tá certo? Uma medida urgente, tá certo? Que tem que ser colocada. Agora, um grande problema que a gente percebe ainda é a questão, por exemplo, das pessoas, tá? Como as pessoas elas se comportam em relação a essas medidas, tá? Porque muitas vezes são criadas todos esses mecanismos de proteção e as pessoas insistem em não obedecer, entende? Mas eu sou totalmente a favor, eu acho que é importantíssimo, tá certo? Não tenho esse dado para te dizer aqui se realmente houve essa redução de 50% com a implantação dessas medidas, mas como eu estou com o meu e-mail colocado aí, eu peço que você coloque também, Hermes, o seu e-mail aqui disponível, ou mande para mim depois, que eu vou pesquisar sobre essa estatística aqui em Salvador e me comprometo a passar esses dados para você. Mas se você quiser falar um pouco da experiência que você tem, pelo que eu estou entendendo, se você já tem essa experiência e quiser falar um pouquinho, fique à vontade. Professor, eu vejo, por exemplo, que aqui nas cidades paraenses, poucas cidades ainda têm implantado as faixas elevadas de pedestres, né? Mas eu acho interessante porque ela, de uma certa forma, acaba obrigando, né? Ela obriga o veículo a reduzir a velocidade e a parar, né? De uma certa forma. Ou seja, nos pontos que são mais críticos, né? Os pontos onde acontecem os sinistros, principalmente sinistro com óbito, tenho visto que tem reduzido, né? Tenho visto que tem reduzido bastante. Mas só perde um pouco a questão da fluidez, né? Porque quanto mais você implanta as faixas elevadas de pedestre, então qualquer dispositivo, mais você reduz a fluidez dos veículos, né? Entendi. Mas eu vejo mais nesse sentido, professor. Ok. Eu me comprometo com você a pegar esses dados, essas estatísticas e observar mais aqui em Salvador e em outras capitais, tá certo? E a gente pode, sim, até abrir depois uma discussão, um canal aqui nosso, né? Inclusive, nós temos o nosso núcleo de estudos, eu acho que nós fazemos as nossas reuniões virtuais, tá certo?
eu convido você, se tiver interesse, sim, a participar do nosso núcleo e a gente poder discutir, quem sabe se a gente não traz, né, para uma próxima live, discutir essa prática e outras que possam, por exemplo, existem algumas outras práticas para acidente de veículos nas estradas, por exemplo, para aquelas de redução de velocidade, por exemplo, a gente pode sim discutir já dessa vez com números, ok? Eu te agradeço. Alguém falou, a Luciana, ela disse o seguinte: o senhor poderia falar um pouco mais sobre os sistemas multimodais no Brasil? Posso. Eu posso falar, sim, Luciana, um pouco dos sistemas multimodais no Brasil. Apesar de que a gente circunscreveu, tá certo, o nosso tema aqui no transporte dentro das cidades, tá certo? Dentro das cidades. Mas o sistema, a primeira questão que a gente tem quando fala no sistema multimodal brasileiro é um modelo econômico que o Brasil adota há décadas, né? O Brasil, né, a grande parte do modal brasileiro é o modal rodoviário, por vários motivos, né? Lobby das empresas fabricantes de veículos e tudo mais. Bom, se vocês lembram, acho que foi em 2018, teve aquela greve que parou o Brasil, né? A greve que parou o Brasil, a gente viu o quanto nós somos dependentes do modal rodoviário. E aí, o que acontece? Existem ações a nível de câmaras setoriais, existem estudos a nível governamentais, federais, né? Existe uma empresa chamada Empresa de Planejamento Logístico, EPL, é uma estatal brasileira, que cuida em discutir temas relacionados à logística brasileira, focado na participação governamental. Então, essa questão dos modais brasileiros ser muito centralizado no transporte rodoviário e no transporte rodoviário de combustíveis fósseis acaba tendo um impacto muito grande em toda a malha de distribuição brasileira, porque nós não temos somente o modal rodoviário, né, para transporte de pessoas e cargas, né? O Brasil tem realmente todas essas modalidades, seja o dutoviário, seja o aeroviário, o ferroviário, o marítimo, o fluvial, né? Os dos veículos da micromobilidade agora, que eu mostrei para vocês, esses pequenos veículos. Só que agora está acontecendo um movimento interessante, né? Ou seja, se está tendo uma discussão muito grande de se adotar cada vez mais, nesses modais de transporte, modais mais inteligentes, seja os modais de cargas ou seja os modais de transporte de pessoas, né? O metrô, o VLT, o BRT, os ônibus movidos a hidrogênio, os ônibus movidos a biodiesel, tá certo? Existe uma gama muito grande de opções de energias limpas que estão chegando para substituir a energia fóssil. Ao mesmo tempo, existe uma força também muito grande, movimentos muito grandes, para você desconcentrar os modais brasileiros e não ficar apenas no modal rodoviário. Então, por exemplo, a construção de algumas ferrovias, a recuperação de algumas ferrovias, por exemplo, aqui na Bahia, está sendo construída a FIOL, que vai ligar a parte daqui de produção de grãos da Bahia, passando pelo Porto de Ilhéus, até o Centro-Oeste, para fazer o quê? Para fazer para transferir produção de produtos granel, de produtos agropecuários do Centro-Oeste, que é a FIOL, né, que é uma ferrovia. Então, existem movimentos para fazer essa desconcentração. Uma outra medida importante, alguém respondeu aqui que foi respondida, mas só para complementar, já que me deu deixa, é o seguinte: foi aprovada agora, no início do ano, se não me engano, em fevereiro, a lei que está sendo denominada de BR do Mar. É a lei da cabotagem, que vai permitir, essa lei BR do Mar, vai permitir que navios brasileiros de cabotagem possam fazer transporte de cargas dentro do litoral brasileiro. Tá certo? Que hoje isso está concentrado muitas vezes em navios
de outras bandeiras, de outros países. Então, vai incentivar também, tá certo? Para que a gente faça transporte de cargas dentro do Brasil, utilizando incentivos da lei que estão chamando de BR-Mar, que é uma forma também de desconcentrar modais rodoviários. Ok? A Luciana, excelente, muito obrigado. Eu que agradeço a você pela pergunta. Vamos ver aqui, temos ainda 15 minutos, tá? A gente pode abrir aqui mais 5 minutos. Alguém colocou aqui, Vanderlei, sua câmera está fechada. Pronto. Já abri a câmera. Bom, o Paulo, teria mais alguma pergunta específica aí? Chegou alguma outra pergunta? Ou alguém quer também fazer algum questionamento? Não, professor, o senhor respondeu tudo, só se alguém quiser fazer um novo questionamento. Eu vou fazer o seguinte, me permita aqui rapidinho, eu vou voltar àquele questionamento do... Só rapidinho. Estou voltando aqui o slide, tá? Ok. Pronto, vou botar aqui a apresentação. Eu tenho condições, eu estou com... Pronto, posso compartilhar aqui. Chegou aí? Sim, ok. Bom, no meio da nossa apresentação, em que nós estamos falando sobre cidades sustentáveis e inteligentes, eu joguei aqui alguns questionamentos, certo? Vocês estão vendo aí esses questionamentos. Tem alguém aí na plateia que gostaria de falar sobre algum desses questionamentos? Silêncio total, né? Daqui a pouco vai começar aí a novela Pantanal, mas a gente não vai perder Pantanal não, viu, pessoal? Prometo a vocês. Bom, então é o seguinte, olha, vamos então para as nossas reflexões finais, né? Já que nós já estamos aqui com... Deixa eu ver aqui. Só rapidinho. Estamos com 84 participantes, né? Agradeço aí. Só rapidinho aqui, deixa só... Bom, pessoal, é o seguinte, quando nós colocamos essa questão de cidades sustentáveis e inteligentes, era para mostrar o seguinte, uma das coisas que a gente busca nessa discussão é alertar, né? Nos alertarmos para também não vivermos do modismo. Não, minha cidade ganhou o selo de Smart City, minha cidade ganhou o selo verde. Mas nós temos que ver, esse selo, ele está sendo suficientemente capaz de garantir que o pedestre, né, não esteja com a sua integridade comprometida, que a segurança viária das pessoas não esteja comprometida, que as áreas verdes, né, as áreas que motivem as pessoas a fazer o transporte ativo, ou seja, as caminhadas, né? Nós temos segurança pública para garantir que nós possamos andar com as nossas bicicletas, por exemplo. Então, esses questionamentos, eles são muito importantes. Então, quando administrador gosta muito de ver o mundo, eu costumo dizer, o mundo através da visão de floresta. Tem os nossos amigos aí do Amazonas, do Pará, que estão aí, que é chamado povo da floresta, gentilmente falando. Ver o mundo de floresta é você ver o mundo de várias perspectivas, certo? Então, assim, quando nós falarmos de cidades inteligentes, de cidades sustentáveis, quando nós falarmos do uso de tecnologia, uso de 5G, de Wi-Fi, de drones, transporte de drones, né, na última milha, ou seja, existe um mundo muito grande, né,
do mundo 4.0, da revolução 4.0, que traz, que incorporam grandes tecnologias para melhorar a vida das pessoas, certo? Então, isso são medidas que envolvem os processos de transporte de carga e de pessoas e que está suportado por tecnologia. Mas também a gente não pode esquecer, tá certo, que o cidadão ele precisa respirar, por exemplo, um ar saudável. Que adianta você estar numa cidade que tem um monte de aplicativo e as pessoas estão tendo pneumonia, estão tendo doenças pulmonares, porque o trânsito é complicado, porque os veículos emitem muita combustão incompleta. Então, não é isso que se quer. Então, quando a gente fala em inteligência e sustentabilidade, são coisas que têm que caminhar junto. Tecnologia, economia, meio ambiente, pessoas, têm que caminhar junto. Então, a provocação dessa semana de trazer essas questões nós podemos, sim, utilizar os conceitos de cidades sustentáveis e inteligentes para as nossas cidades, certo? Trabalhando no universo de transporte de pessoas e de carga. Existem muitas soluções que estão sendo implementadas, que já estão sendo implementadas e que poderão ser implementadas, certo? A contribuição é muito grande. Então, esse ecossistema é um sistema que está em crescimento, a pauta está aberta, né? Então, por exemplo, aqui eu me proponho, se depois na pesquisa de satisfação vocês quiserem colocar um tema que envolva especificamente a logística e a mobilidade urbana com outra vertente, vocês podem colocar aí na pesquisa de satisfação que o CRA pediu, e a gente promove uma outra live, não há problema nenhum. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês, né, abrindo aqui até a minha tela para poder a gente, aquela história do olho no olho, né? Só um momentinho. Pronto, estou aqui, né? Eu até queria pedir depois que vocês abrissem as câmeras para a gente tirar uma foto, né, de recordação de vocês. Então, assim, o que eu queria dizer é o seguinte, que por mais problemas que existam nas nossas cidades, por mais dores que existam em termos de tráfego de pessoas e de mercadoria nas nossas cidades, por mais soluções que existam nas nossas cidades, sejam elas tecnológicas ou não, nós temos que entender o seguinte, que a responsabilidade e a participação é de todos. O conhecimento que a gente tem, o conhecimento que a cidadania nos permite é de nos posicionarmos, é de nos colocarmos diante dos ecossistemas, diante da universidade, de discutir junto à universidade as soluções, que as soluções pensadas possam ser trazidas para o dia a dia das nossas cidades, que a gente possa discutir com os nossos representantes essas questões da mobilidade, não somente questões tecnológicas, mas questões de sustentabilidade e de bem-estar mesmo das pessoas. Então, é importante que nós possamos ter esse estado de consciência. Que aquele exemplo que nós vimos daquele carro, hoje meio-dia, né, invadindo uma faixa de pedestre para não fazer uma volta de 30 metros, que isso possa ser coisa do passado. Aí algumas pessoas dizem para mim, pô, professor Vanderlei, você é um cara sonhador, você está no Brasil, o Brasil nunca vai acontecer isso, mas, poxa, a gente vê em outros lugares isso acontecer, por que nós não podemos fazer aqui também? Então, lidar com o trânsito, lidar com a nossa cidade, é uma questão também e principalmente de educação, de cultura e de treinamento, de qualificação. Então, era essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, tá certo? Agradecer, né, pela participação de vocês, estamos com 80 pessoas aqui, tá certo? E vamos tirar uma foto, tá certo? Vamos tirar uma foto aí, eu peço que vocês abram aí Professor, desculpe só interromper, o Ezequias fez só uma pergunta, que ele agradeceu pelo evento e queria saber se existe algum órgão fiscalizador e regulador da Lei 12.587. Olha, o órgão fiscalizador da lei 12, dessa lei, ele fala da lei dos planos de mobilidade urbana, né? Olha, o órgão fiscalizador, assim, as políticas relacionadas às questões de
mobilidade a nível federal, elas são emanadas pelo Ministério de Desenvolvimento Urbano, né? Porém, o Ministério de Desenvolvimento Urbano, ele não é um órgão de fiscalização, ok? Ele não é um órgão de fiscalização. Se a gente entender, imaginar, vamos olhar para os municípios, tá certo? Os municípios têm que cumprir a lei, tá? E essa lei não está sendo cumprida, a fiscalização ela tem que ocorrer a partir das representações públicas, entendo eu. Entendeu? É Francisco, né? Não sei se foi Francisco. Então, assim, Ezequias. eu não tenho... Como? Ezequias. Ezequias. Desculpe, Ezequias. Eu não tenho aqui a condição de dizer qual é o órgão específico que cuida disso. Mas eu digo a você o seguinte, que se não existir ainda essa figura que possa, além do Ministério de Desenvolvimento Regional, não está fazendo essa cobrança de que esses planos de mobilidade estejam elaborados e aprovados, que os nossos representantes, né, os nossos ministérios públicos possam, né, as procuradorias municipais que estão abertas a acesso ao cidadão, à cidadania, possam cobrar e fiscalizar, tá certo? Mas, assim, um órgão específico, como tem, por exemplo, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, ela faz a fiscalização em relação às condições dos transportes. Ela poderia ser, mas a NTT está muito voltada para... Ela não está focada na cidade, entendeu? Ela não está focada muito no município. Então, por exemplo, transporte de cargas perigosas. Você tem um caminhão-tanque com carga perigosa que está transportando um produto e está dando algum impacto ambiental na estrada. A Agência Nacional de Transporte, a NTT, fiscaliza. Porém, em relação especificamente aos municípios, não. Mas isso também é um assunto que a gente pode também abordar e ampliar a discussão que foi colocada aqui pelo nosso colega participante, ok? Mais alguma questão? Não, né? Podemos, então, tirar a nossa foto? Está todo mundo caladinho aí. Paulo, podemos tirar a nossa foto? Fica à vontade, professor. Então, Fiz pessoal... alguns prints aqui, mas pode ficar à vontade. Já fez, né? Já. Aí você está passando, porque você tem várias telas, né? São 4 Isso. telas. Importante que pegue todas, né? Ó, pessoal, é o seguinte, essa live, essa palestra, o CRA disponibiliza, né, Paulo, no YouTube, né? Isso, ela fica disponível no nosso canal do YouTube, inclusive eu coloquei o endereço no chat, mas é fácil, é só pesquisar, é CRA BA Play, e amanhã provavelmente já vai estar disponível a palestra de hoje. Pronto, que massa. Queria aproveitar aqui e mandar um beijo para o filhinho do Manuel Jesus. Um beijo, um abraço, um tchau para você. Deve ser Manelzinho, né? Deve ser Manelzinho. Bom, pessoal, então é isso aí. Muito obrigado a todos, tá certo? Mais uma vez, nós agradecemos aí, em nome do CRA, que tem possibilitado essa janela para conversarmos sobre esses temas, tá certo? O nosso núcleo de estudo e administração da produção e logística, ele tem esse foco, ele está aberto, inclusive, para novos participantes. Nós somos informados hoje pela diretoria do CRA que as pessoas que tiverem interesse de participar desse núcleo de estudo, né, as inscrições elas foram reabertas, tá certo? As nossas reuniões elas são feitas online, nós fazemos as reuniões online, tá certo? Então, podem participar pessoas de outros estados também, tá certo? E se vocês tiverem interesse, vocês entram no site lá do CRA que vocês vão ter informação, ok? Muito obrigado, boa noite a todos, que Deus proteja, vamos andar de forma segura nas nossas cidades, de forma consciente, né? É o que a gente, digamos assim, almeja todos nós. Grande abraço e fiquem Olá, com Deus. professor. Uma boa noite, com licença. Professor, com licença. Estou Boa ouvindo? noite. O senhor poderia, por gentileza, repetir o endereço através do qual nós podemos ter acesso às palestras? O endereço... As apresentações? Sim. Você olhou no bate-papo aí? Não. Foi um endereço que o senhor acabou de citar, que poderia participar pessoas de outros estados também. Eu acabei sim, dos núcleos de estudo. O site do CRA. Paulo, você pode dizer o site aí, Paulo? Posso sim, eu vou colocar aqui no chat tanto o link da pré-inscrição para os núcleos, que tem todos os núcleos que nós temos em funcionamento no momento, que são 10,
além do site do CRA. Eu acabei de colocar aqui o link da pré-inscrição e vou colocar o site do CRA também. Tá, Ok, muito Paulo, obrigado. você pegou? Pronto, todos dois. Tem o site do CRA e o link de pré-inscrição para os núcleos. Pronto. Então, obrigado a todos. Peço desculpas se algumas questões ficaram em aberto, né? Ninguém é tão grande que saiba tudo, nem tão pequeno que não saiba nada, né? Então, obrigado a todos, uma boa noite, né? E agora, fiquem com Deus. Boa noite a todos e muito obrigado.